Na aula de hoje a gente vai comparar 4 ferramentas de redução de ruído. Vamos testar a inteligência artificial do NVIDIA Studio e comparar com a nova inteligência artificial do DaVinci Resolve. E vamos testar como que ela se sai em comparação também com o redutor de ruído Denoiser do Adobe Premiere Pro e também a opção de Noise Print do Audition. Então vem comigo! Vamos começar aqui testando a ferramenta NVIDIA Studio, que utiliza a inteligência artificial para remoção de ruído durante a gravação. Então essa ferramenta, diferente das outras que a gente vai testar, a gente vai utilizar já no começo, durante o processo de gravação. Para isso você vai precisar conectar o seu microfone com o seu computador. No meu setup aqui eu estou utilizando o meu microfone conectado com cabo XLR num gravador, no caso eu uso um H6, e meu Zoom H6 está conectado no meu computador como uma interface de áudio. Então, se você usa alguma interface de áudio ou algum outro tipo de microfone que você pode espetar diretamente no seu computador, você pode ativar dentro do NVIDIA Studio a ferramenta de redução de ruído. Vamos ver aqui na prática. O processo é bem simples. Você vai instalar o NVIDIA Studio Broadcast. Para isso, você precisa ter uma placa de vídeo NVIDIA. E você vai vir aqui na opção de microfone e você vai definir qual que é a sua fonte. Depois de fazer isso, você pode utilizar o software de gravação da sua preferência. Aqui no caso, eu gosto de utilizar o OBS para gravar as minhas videoaulas. E no OBS, basta vir aqui em configurações, em áudio, eu vou utilizar aqui o microfone NVIDIA Broadcast. Aí o som já vai vir limpo aqui dentro do OBS. Vamos então fazer aqui uma comparação. Eu vou vir aqui nas configurações do OBS e eu vou colocar o áudio para ele gravar diretamente do meu microfone H6. Agora vocês conseguem ouvir de fundo a ambiência do meu estúdio. Provavelmente deve dar para perceber que tem o cooler do computador fazendo um barulho, tem o cooler também dos refletores de luz que eu estou utilizando aqui. Então a gente tem aqui um certo som ambiente. Mas para deixar mais complexo, eu vou utilizar aqui também um barbeador. Assim a gente tem um barulho alto que incomoda, né? Que se eu colocar aqui próximo do microfone, vai afetar bastante a qualidade do nosso som. Vamos fazer esse teste agora de novo, ativando o NVIDIA Broadcast e eu vou ativar novamente isso próximo do microfone. Então, eu volto aqui em configurações, venho aqui em áudio, deixa eu até ativar já o barbeador antes, e eu vou mudar para NVIDIA Broadcast. Clique em aplicar. Ok. Vocês já conseguem perceber como o som aqui cai totalmente quando eu não estou falando, ou seja, não tem nenhum ruído. E durante a minha fala ele já consegue fazer essa separação. Bem interessante, né? Vamos testar a inteligência artificial do NVIDIA Studio. E comparar com a nova inteligência artificial do DaVinci Resolve. Vamos começar aqui testando o DaVinci Resolve, a sua nova ferramenta de inteligência artificial para isolamento do diálogo, da fala. Vou primeiro fazer o playback aqui com o ruído. 1, 2, 3, teste de som. 1, 2, 3, teste de som. Aqui a gente está utilizando o barbeador com uma certa distância do microfone. Agora eu vou utilizar aqui dentro do Inspector a ferramenta Voice Isolation. E a gente pode utilizar aqui o Amount para regular a intensidade. No caso, ele já vem com 100%, vamos testar aqui com o máximo. 1, 2, 3, teste de som. 1, 2, 3, teste de som. Aqui a gente está utilizando o barbeador com uma certa distância do microfone para criar esse efeito de um som ambiente que está atrapalhando uma construção, um som da rua, alguma coisa assim que a gente não quer na nossa gravação. Dá para ver que ele resolve muito bem. Tem ainda um restinho de ruído no fundo, mas é bem de leve. Levando em consideração que a gente está fazendo aqui um teste exagerado, dá para ver que ele resolve muito bem. O Premiere não tem uma ferramenta de inteligência artificial para redução de ruído. Então a gente vai utilizar aqui uma ferramenta simples de denoiser. Para isso a gente precisa abrir o painel de Essential Sound, indica que é um diálogo, e ativa aqui dentro da opção de reparo o reduzir ruído. Ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai aplicar neste clipe o efeito denoiser. A gente pode ver aqui dentro do painel Effects Control. E a gente pode vir aqui em editar para regular a intensidade, ou aqui diretamente no painel Essential Sound também pode regular a intensidade. 1, 2, 3, teste de som. 1, 2, 3, teste de som. Aqui a gente está utilizando o barbeador com uma certa distância do microfone para criar esse efeito. Olha, ainda tem bastante presença, né, do barbeador. Então vamos duplicar, Ctrl C, Ctrl V. Coloquei 3 instâncias do efeito, que vai começar a deteriorar mais a qualidade da fala. 1, 2, 3, teste de som. 1, 2, 3, teste de som. Aqui a gente está utilizando o barbeador, mas por ser um som constante, ele até que consegue resolver certa distância do microfone para criar esse efeito de um som ambiente que está atrapalhando. No Audition, a gente também encontra uma ferramenta bem interessante que permite você fazer uma análise do ruído para daí eliminar ele de todo o seu áudio.
Ele vai funcionar em situações de ruído constante, como aqui no caso do barbeador, um cooler, um ventilador, um ar-condicionado. Ele não funciona em sons aleatórios, está numa rua que tem buzina, tem carros passando, gente falando, muitos tipos de sons diferentes não vai adiantar. Mas situações como essa ele funciona bem. Primeira coisa que você tem que fazer é selecionar uma área que tem o ruído que você quer remover. E aí você vai vir aqui em Effects, e você vai vir em Noise, e você vai capturar uma amostra desse ruído que você quer tirar. Shift P também pode ser o atalho, se você preferir pelo atalho. Agora você seleciona toda a região que tem o som que você quer remover, volta aqui em Efeitos e aplica a opção de Noise Reduction. Aqui eu posso 1, regular a 2, 3, intensidade. teste de som. 1, 2, 3, teste de som. Aqui a gente está utilizando o barbeador com uma certa distância do microfone para criar esse efeito de um som ambiente que está atrapalhando uma construção, um som da rua, alguma coisa aqui que a gente não quer na nossa gravação. Como vocês puderam perceber, as 4 ferramentas são bem interessantes, mas nem todas elas conseguiram isolar a voz por completo do ruído ambiente sem causar grandes distorções. A opção da NVIDIA ela é muito interessante se você vai gravar com o seu computador. Você está fazendo uma transmissão ao vivo, você está gravando num estúdio controlado e você consegue controlar pelo seu computador a sua captura, né? A sua placa de captura, o seu microfone. Aí você pode utilizar essa ferramenta. Porém, eu aconselho sempre monitorar. Então, tem alguém no set que está monitorando, porque se acontecer algum problema durante esse processo de pós-produção de redução de ruído, você consegue ainda gravar um novo take. Se você não tem ninguém monitorando, talvez seja melhor gravar o som limpo do microfone para garantir que não tem nenhum problema técnico, você vai ter menos passos durante o seu microfone e o arquivo gravado, e depois na pós-produção você utiliza uma ferramenta para redução de ruído. E aí na pós-produção, qual ferramenta saiu melhor? Eu achei aqui, sem sombra de dúvida, que foi a ferramenta do DaVinci Resolve, a nova ferramenta de isolamento de voz utilizando inteligência artificial. Ela consegue fazer aqui um bom trabalho de isolar a fala do fundo, sobra ainda aquele ruidinho de fundo bem de leve no nosso teste, porque eu estava aqui com o barbeador bem próximo do microfone, mas está numa situação de som ambiente mesmo, de estúdio, de ventos, tem um ar-condicionado, você tem um cooler, alguma coisa assim, ele vai tirar completamente. Até mesmo som de trânsito lá no fundo, talvez pessoas passando na rua de longe, também vai resolver bem. Se o ruído for muito intenso, como no exemplo que eu tentei fazer aqui, aí pode ser que tenha alguma sobrinha, mas você pode depois utilizar outras ferramentas associadas a essa para remover ainda mais ruído. A opção do Premiere até que me surpreendeu. O Denoiser ele funciona bem e eu utilizo ele muito porque eu edito bastante no Adobe Premiere Pro. E quando eu tenho aquele ruidinho de ambiência, como o ruidinho aqui de ambiência de estúdio, eu sempre utilizei o Denoiser e resolve bem. E eu até que fiquei surpreso que ele conseguiu remover o som do barbeador aqui próximo do microfone e ainda manter a qualidade da voz bem legal. O Audition, nesse exemplo, achei que ele não foi tão eficiente. A gente tem outras opções de configuração mais avançadas, mas comparando com o do Premiere, que sem configurar nada ele já resolveu bem, eu achei que o do Audition poderia ter saído melhor. Mas ele tem opções e propriedades mais avançadas caso você queira mexer. Mas pensando bem, com o DaVinci Resolve, utilizando inteligência artificial, se só usa um controlador ele isolando tão bem, e até o Denoiser resolvendo tão bem, não sei se compensa você passar por mais um software para fazer esse tratamento. Aí, nesse caso, talvez faça mais sentido você passar por algum técnico de áudio que vai sim utilizar o Pro Tools, o Audition, alguma outra ferramenta de pós-produção de áudio. Agora, você como editor, eu acho que o Premiere e o DaVinci Resolve resolveram muito bem. E aqui, excepcionalmente, o DaVinci Resolve. Se você gostou dessa aula, dê um curtir, mande seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal para ver outras aulas como essa e eu te encontro no próximo tutorial. Um abraço e até lá!